Esther capítulo 4 diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E sendo Ataque a Mardoqueu a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar e perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Até aqui, você pode tomar seu assento, aleluia. Você pode glorificar e adorar a Deus, aleluia, porque nós somos livres em Cristo Jesus, aleluia. Eu tenho falado que, há dias, eu tenho falado isso, antes ainda da morte da rainha da Inglaterra. Algumas pessoas perguntaram para mim: pastor, e agora? Com a morte da rainha? Daí eu falei: agora está na hora de Deus erguer a rainha verdadeira, que é a igreja de Cristo na terra. Vou dizer de novo, aleluia. Agora está na hora da rainha verdadeira se erguer, e a igreja é a rainha verdadeira. Esse livro ele fala muito comigo há muito tempo. Se eu tivesse que dar um nome para essa palavra, eu daria o tempo, aleluia, de Esther. Porque o tempo de Esther foi o que Deus falou comigo hoje à tarde, que nós deveríamos ministrar aqui. Porque esses dias que vocês estão aqui na presença de Deus, eu sei que foi dado um nome, Projetando 2023. Todavia Deus ele falou comigo que nenhum projeto vai ser bem sucedido se nós não entendermos o tempo oportuno para que esse projeto se cumpra. Vou dizer de novo, aleluia. Todo projeto ele precisa, aleluia, sim, de um plano, ele precisa de uma estratégia, mas ele também precisa do tempo. O tempo certo, as pessoas certas, o lugar certo. Há muito tempo eu tenho falado que não adianta só nós estarmos no tempo certo, mas estarmos aliançados com as pessoas erradas. Não adianta nós estarmos aliançados com as pessoas certas no tempo errado. Não adianta nós estarmos aliançados com a pessoa certa no tempo certo, mas no lugar errado. Então, pastor, aleluia, eu tenho sim uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Aleluia, Deus tem um plano e um projeto para o Brasil, sobre o Brasil e através do Brasil. Mas para isso a igreja precisa estar no lugar certo, aliançado com a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, fazendo aquilo que é certo. E às vezes, nem sempre o que nós pensamos que é certo. A Bíblia Sagrada diz que Mardoqueu estava do lado de fora da porta. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que quando ele soube a notícia, ele estava no portão exterior. Se você for ler Esther, e na minha opinião, a igreja como um todo, desde o menor da igreja ao maior, deveria ler o livro
de Esther, comer, decorar. Aleluia, o livro de Esther deveria ser o livro da tua cabeceira. O livro de Esther deveria ser o livro de instrução para a tua vida. Porque o livro de Esther é um livro do reino. É um livro que tem tanta nobreza, tanto segredo, tanta revelação, tanto poder, tanta majestade. Aleluia, que deveria ser o livro da cabeceira, da cama de todo cristão. Escutei os dois, amém, quem sabe agora. Aleluia. O que acontece, pastor? A Bíblia diz que Mardoqueu era tio de Esther. Esther era órfã de pai e mãe. A Bíblia diz que Mardoqueu cria Esther. E quando Esther vai para ser, a Bíblia diz que o rei tinha uma rainha. Essa rainha não obedeceu ao rei. Algumas pessoas dizem que o único motivo de divórcio na Bíblia é o adultério. Mas a minha Bíblia diz aqui, aleluia, que Vaste desobedeceu a Assuero. E por causa disso ela foi destituída de rainha e ele se casou com outra mulher. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, aleluia, que Vaste era uma mulher muito bonita, a primeira rainha. Muito bonita. Todavia, ela era desobediente. Quando eu prego sobre isso, eu sempre falo que, quando eu prego para a mulher, eu gosto de pregar sobre isso. Porque eu digo que ela era muito bonita por fora, mas podre por dentro. Então eu vou abrir um parênteses para dizer para os homens, cuidado com a beleza exterior. Porque às vezes a beleza exterior não revela o que tem dentro, né? Só Deus pode revelar aquilo que está dentro. Então eu vou dizer de novo, Vaste, a primeira rainha, ela era muito bonita por fora, a Bíblia diz. Mas por dentro ela era podre, porque ela não obedece o marido dela e ela envergonha ele publicamente. E a minha Bíblia diz que a mulher, aleluia, de Provérbios 31, vamos lá, Jesus. A mulher de Provérbios 31, aleluia, ela honra o marido na presença dos juízes, na presença dos amigos, ela honra o seu marido. Então, aleluia, a mulher que não honra o seu marido, ela pode até ter uma certa beleza por fora, mas às vezes por dentro ela não está muito legal. Aí a Bíblia diz que, por causa que Vaste desobedece, ela é destituída do cargo de rainha. E algumas pessoas dizem assim, não, Deus me deu, o que Ele me dá Ele não tira. Ah, Ele tira. Ele tira porque a minha Bíblia diz que Deus fez o jardim para o homem. E quando o homem pecou, Deus tirou o homem do jardim, mas Deus não destruiu o jardim. Não entendi, pastor, aleluia. Aleluia, aquilo que Deus criou permaneceu lá, está escondido, mas está lá. O homem é que perdeu. Então existe uma mentira dentro da igreja dizendo que aquilo que Deus dá, Ele não tira. Sim, se nós desobedecermos, se nós não andarmos segundo a vontade de Deus, Ele tira. E está na Bíblia, aleluia. Vaste perdeu o cargo de rainha. Vaste perdeu o cargo de rainha, ela foi destituída, aleluia. Imagina uma pessoa que já foi coroada, já foi vestida de nobreza, e uma hora perder tudo, perder a coroa, perder as vestes, perder o cargo, perder o trono, perder o título, perder a posição, perder o lugar. Eu não estou entendendo, pastora, nem eu, mas o Espírito Santo deve estar falando com alguém aqui, porque não era isso que eu queria falar sobre a promessa. A minha Bíblia diz, aleluia, que Vaste ela perde tudo, mas no reino ninguém é insubstituível. Eu vou falar de novo, no reino ninguém é insubstituível. Aleluia. Aleluia. Não existe nenhum avivalista que seja insubstituível. Não existe nenhum profeta que seja insubstituível. Não existe, aleluia. Ontem eu fiz uma oração aos prantos, ontem de noite, porque eu falei assim, Senhor, no teu reino não existe competição. E infelizmente a igreja às vezes começa a pensar, não, mas o fulano é melhor que o Beltrano, o ciclano é melhor que o não, o fulano é mais usado por Deus do que o outro. Aleluia. Mas no reino de Deus não tem competição. Vou dizer de novo, todo espírito de competição é um espírito da Grécia, é demoníaco, e isso não faz parte do reino, muito menos o reino de Deus. Quem me ouve? Então toda vez que o inferno, eu vou dizer de novo, toda vez que o inferno tentar colocar dentro de você um espírito de competição, um pensamento de competição, rejeita isso, renuncia a isso, aleluia, no nome santo de Jesus, porque isso não procede de Deus e não faz parte do reino. Obrigado a Jesus que tem algumas pessoas que querem fazer parte do reino, aleluia. Quando nós queremos fazer parte do reino, nós queremos aprender o que o reino exige de nós. E a Bíblia diz que, aleluia, ninguém é substituível. Então passou um tempo, o rei estava triste. E, aleluia, e aqueles homens que davam conselhos, os conselheiros do reino, disseram para ele assim, aleluia, manda chamar as virgens do reino e escolhe uma nova esposa. E dentre elas estava Esther. Eu nem quero falar sobre a preparação da igreja porque não dá tempo. Quando eu prego sobre o corpo de Cristo, eu falo por que Esther ficou sendo preparada há um ano, todos os dias para ir para a presença do rei. Mas hoje o que nós queremos falar aqui é sobre, aleluia, não perder o tempo de Deus. E aí, a Bíblia diz que
Esther foi lá, foi preparada, só que quando Mardoqueu instrui ela aí, ele fala para ela, não diz que tu é judia. Sabe, Esther tem muitas características. E talvez algumas pessoas vão pensar assim, o que eu tenho que ver com uma rainha que existiu há muitos anos atrás chamada Esther? Só que essa rainha, ela representa a igreja de hoje. Ela representa eu e você. Vou dizer de novo. Essa rainha, chamada Esther, ela representa eu e você. Então nós temos que aprender com ela. E sabe o que a Bíblia diz aqui? A minha Bíblia diz que ela era muito obediente. Por quê? Porque o tio dela dá uma ordem e ela cumpre essa ordem à risca. Imagina uma mulher vivendo com um monte de mulher durante um ano. Imagina quanta folia, quanta fofoca, quanto diz que me diz, imagina. Mas o tio dela diz assim, não diz pra ninguém que tu é judia. E ela não disse. Imagina uma mulher guardar um segredo acerca dela mesma um ano inteiro no meio de um monte de mulher, gente. Se você não acha isso incrível, eu acho isso incrível, tá entendendo? Eu acho isso sobrenatural. Mas a minha Bíblia diz que ela não fala. Aleluia. E ela vai para a presença do rei e ela é escolhida para ser a nova rainha. E a minha Bíblia diz, aleluia, que ela está lá. Aleluia, ela assume o trono, recebe as suas vestes reais, sua coroa. Mas ela está lá um dia no palácio. E o tio dela está fora da porta do palácio. Ele tá a Bíblia diz que ele está sentado no portão de fora, do lado de fora. E eu estava ali sentado e o Senhor falou assim para mim, fala para eles que tem gente lá fora que faz parte do reino. E tem gente aqui dentro que não faz parte do reino. Porque dentro das portas do reino tinha uma mãe, um inimigo do reino. Quem me ouve? Dentro do palácio, dentro das portas, dentro do palácio, tinha um inimigo do reino. Mas fora do palácio, aleluia, lá fora, sentado na porta do palácio, tinha um homem que defendia o reino, que lutava pelo reino, que estava ali, aleluia, como torre de vigia, como atalaia do reino. Não entendi, pastor. Tem muita gente ainda lá no mundo que faz parte do reino, que defende o reino, Andaramandakaia sai. E tem muita gente dentro, Xaramandaia sobre de cantar. E eu estou falando isso desde sexta-feira, que tem muita gente dentro do reino que não faz parte do reino, que é inimigo do reino, Andaramandakaia saia. E se a igreja não abrir os olhos, Andaramandakaia saia, porque faz meses que Deus está falando conosco sobre Andaramandakaia saia, os cavalos de Troia. O cavalo de Troia só teve Andaramandakaia saia sucesso, porque ele conseguiu entrar, atacar de fora para dentro ele não adiantava, mas atacar de dentro ele destruía. Eu não entendi, pastor, mas é que tem pastores aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Eu vou dizer de novo, Mardoqueu estava lá fora sentado, mas ele defendia o reino. Andaramandakaia sai. E dentro do reino existia um homem que supostamente era amigo, mas era inimigo, chamado Amã. Mas só que dentro do reino tinha uma rainha. E o reino de Deus tem uma rainha. E a rainha do reino se chama a Igreja de Cristo na terra. E eu vou repetir, Andaramandakaia sai. O Andaramandakaia, eu sei que o reino tem inimigos, mas o reino tem uma rainha. E a rainha é a Igreja de Cristo na terra. O problema é que a igreja tem que se posicionar como rainha. A igreja tem que se posicionar como rainha. Como, pastora? A minha Bíblia diz que Esther estava lá. Até que chega a notícia. E a notícia vem de fora. A notícia vem através da vida de Mardoqueu. E aqui tem um segredo. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse segredo, porque Deus revelou esse segredo para mim hoje de tarde. A Bíblia diz que Mardoqueu estava vestido de pano de saco. E o que isso representa, pastora? Representa a humilhação. Eu sei que existem muitas pessoas no Brasil se humilhando, orando, jejuando pela nossa nação. Mas a minha Bíblia diz que quando Mardoqueu chega na porta do rei, ele não podia entrar, porque ninguém passa pela porta do rei vestido de pano de saco. Eu não entendi, pastor. Aleluia. Quando nós vamos na presença do rei, nós temos que, aleluia, tirar toda a roupa de humilhação, porque o rei não se comove, aleluia, com orações de pessoas, aleluia, que tem um negócio chamado autocomiseração.
Essa é a palavra. Pessoas que têm pena de si mesmo. Pessoas que, aleluia, que fingem, aleluia. Ai, meu pai. Um dia o Senhor falou assim para mim: sabe o que é pior do que soberba, Paula? Eu falei: eu não. Eu odeio soberba, eu acho que não tem nada pior. E Deus falou assim para mim: aleluia, falsa humildade é pior que a soberba. Vou dizer de novo. Tem muita gente dentro da igreja que diz assim: não, eu sou pequenininho, eu sou coitado. Mas lá dentro diz assim: eu podia fazer melhor. Eu podia cantar melhor, eu podia tocar melhor, eu podia pregar melhor. E isso se chama falsa humildade. E a falsa humildade é pior que a soberba. Aqui nesse versículo Deus está nos dando uma chave de oração. Você tem que se humilhar, aleluia. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Mas quando você for entrar na presença do homem, quando você for entrar na presença de Deus, você pode tirar essa roupinha aí. E eu não estou falando dessa. Eu estou falando da roupa de coitadinho que nós vestimos às vezes. Aquela roupa de coitadinho que nós vestimos e falamos assim: Senhor, tu não tem pena de mim? Eu sou aqui, sou tão pequena, sou tão pobre, sou tão isso, sou tão aquilo. Tu não está vendo que eu estou passando necessidade? Deus nem responde esse tipo de oração. Como assim, pastora? Não responde. E eu já vou te provar. Aí a Bíblia diz que Mardoqueu não pode passar pela porta do rei. E aí, pastor? E aí ele manda um recado para Esther. O inimigo tem um reino. Ah, meu pai. Eu queria tanto pregar aqui sobre DNA hoje. Eu tinha preparado um mistério, um charamandai aqui, sobre o sangue do cordeiro, meu pai. Eu estou desde sexta nessa folia aqui, Senhor. Aleluia. Eu queria pregar sobre o sangue do cordeiro e não posso. Oh, meu Deus do céu. Aí ele manda um recado para Esther, para a rainha. O inimigo tem um reino. O reino tem um inimigo. Aleluia. Aí Esther manda um recado de volta. O que eu vou fazer? Se todo mundo sabe que ninguém pode ir para a presença do rei, a menos que for chamado. Esse é o papel de Jesus, permitir que nós possamos entrar na presença dele de dia e de noite, de manhã, de tarde, de madrugada, a hora que nós quisermos. E nós menosprezamos a obra da cruz, quando nós declaramos que Jesus é só Salvador, Jesus é Senhor, Jesus é a porta, Jesus é absoluto, soberano, eterno, Jesus é santo, maravilhoso, digno. E desde que eu botei meus pés aqui, eu tenho uma vontade de chorar, meu Pai eterno. Andar amando a casa, Jesus é Senhor, não menospreze a obra da cruz. Ramandurianda caia súbria, não menospreze a obra da cruz. Xandaia saia. E aí, Mardoqueu manda uma mensagem para ela, uma volta, uma resposta. Não pensa que porque tu está aí, sentada num trono, aleluia, aí dentro, do lado de dentro do palácio, aleluia, que a consequência dos teus atos não vai vir para ti. A minha Bíblia diz, e eu li com você, que Mardoqueu manda o seguinte recado para Esther: você não sabe se não foi para um tempo como esse, que tu estás nesse lugar, sentada nesse trono e com essa coroa na cabeça. Se de todo tu te calares, não tem problema, Deus ergue socorro de outro lugar. Isso é uma declaração profética. Qual declaração? Que o reino nunca vai perder. O reino nunca vai perecer, ninguém nunca vai vencer o reino. O problema é que as pessoas vão perecer. A Bíblia diz que Mardoqueu manda dizer para ela: se de todo tu te calares, não tem problema, Deus ergue socorro de outro lugar, mas tu e a tua casa vão perecer. Eu não entendi, pastora. Quem era a casa de Esther? Ele era a casa de Esther, era o único parente que Esther tinha. Ele falou assim: se você não fizer, eu vou perecer com você, mas ninguém vai aliviar a consequência da tua omissão. Não entendi, pastor. As pessoas dizem que pecado, aleluia, é só fazer coisa errada. Mas eu quero dizer nessa noite que tem muita gente na igreja que se omite, que fala: não, vamos fazer, Deus vai erguer outro para fazer. A tua omissão também vai ter uma consequência. Eu vou dizer de novo, porque isso aqui veio quentinha do céu. Aleluia. Tem gente que acha que só pecado é problema, e só pecado que traz consequência. Eu venho nessa noite na autoridade do nome de Jesus pela palavra dizer que a tua omissão também vai te causar danos. Tudo aquilo que Deus mandou você fazer, você está procrastinando para fazer, vai ter uma consequência. E às vezes a consequência é tão cara que nós não conseguimos pagar. Quantas pessoas estão aqui que Deus chamou para pregar e não estão pregando? Quantas pessoas que Deus chamou para ministrar, para adorar e não estão adorando? Quantas pessoas que Deus chamou para ganhar alma e não estão ganhando? E a desculpa é sempre a mesma: daqui uns dias eu faço, daqui um tempo eu faço, aleluia, eu nem sei como fazer, mas vai mesmo assim sem saber. Como
assim, pastor? A Bíblia diz que, aleluia, Jeremias disse: eu não sei falar, Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus diz para Jeremias: não diga eu não passo de uma criança. Por onde quer que eu te mandares, tu irás, e tudo que eu te mandar, tu falarás, porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Deus me usa em algumas esferas assim de governo pela misericórdia de Deus. Mas tem uma esfera que eu acho que é a que eu mais eu me desmancho com o amor de Deus. Porque eu tenho alguns filhos espirituais que eles têm muitas faculdades. Eu não tenho faculdade nenhuma, eu não pude nem terminar o ensino médio, eu tive que terminar com aquelas provas lá. Porque eu tive que trabalhar em muitos lugares ao mesmo tempo e eu não tive como estudar. E essa sempre foi uma das minhas maiores dores, não poder ter feito uma faculdade. Porque eu gosto de estudar, minhas notas eram tudo boas. Eu sou tão organizado que eu ainda tenho meus boletins guardados, tudo legível. Aleluia. Embora tenha passado muito tempo, eles estão legíveis. Aleluia. Eu não pude estudar. Mas uma esfera que Deus, aleluia, me concedeu é poder compartilhar alguns segredos de Deus com pessoas formadas, com 2, 3 faculdades. E elas sentaram para aprender. E elas não aprendem de mim, mas elas aprendem do Espírito Santo. E essa é uma das coisas mais lindas que eu vejo Deus me usando para fazer. Então essa folia que você diz: eu não sei fazer, porque eu não sei o que falar, é mentira. Biblicamente é mentira. Então a tua omissão vai ter uma consequência. E nós temos que parar de nos omitir. E nós temos que fazer aquilo que Deus mandou que façamos o mais rápido possível. O mais rápido possível. Algumas coisas nós vamos aprender no caminho, outras coisas nós vamos fazer sem saber o que estamos fazendo mesmo. Por quê, pastor? Para que a glória seja dele. Porque a glória tem que ser sempre dele, aleluia. E a minha Bíblia diz, aleluia, que Mardoqueu manda essa resposta para ela: tu não sabes se não foi por um tempo como esse que tu está no lugar onde tu estás. Aleluia. E aí ela manda uma resposta para Mardoqueu: o quê? Então você e todos os judeus de todas as províncias orem e jejuem por mim. Aleluia. Não entendi, pastor. Nós estamos orando e jejuando pelo Brasil. Alguém está? 3 amém. Oh, glória. Aleluia. Vamos de novo. Tem gente orando e jejuando pelo Brasil, sim ou não? Amém. Ok. Mas eu digo, nessa noite você deveria orar e jejuar pela igreja. Porque o problema não está em Brasília, o problema está na igreja. Porque o governo, Andaia Saia, não está em Brasília, o governo está dentro da igreja. Andaia Saia, mas pastor, o negócio é em Brasília. Gente, mas biblicamente falando, sempre foi os profetas. Foram os profetas que determinavam quem eram os reis que iam governar uma nação. É o céu que determinava, não são os homens. Então, pastor, por que o céu não determinou ainda? É simples. Deus não vai dar glória dele para nenhum homem. Por mais correto e idôneo que ele seja, Deus não vai dar. Então o problema está na igreja. O que? A igreja precisa entender o papel dela na terra. E eu vim aqui nessa noite dizer que o papel da igreja na terra é governar. O papel da igreja na terra é que a igreja que é a rainha. Andaramanda caessa. E sabe, não adianta nós fazer milhares de planos para o ano que vem. Aleluia. Porque se Deus não tomar, aleluia, se a igreja não entender o lugar dela, e Deus não fizer o que ele tem que fazer no Brasil, o que vai sobrar dos nossos planos, gente? E aí Deus mandou eu vir aqui dizer para você o seguinte: eu não estou botando balde de geografia em nada que foi falado aqui, mas eu vim aqui nessa noite dizer o seguinte para você, aleluia. Não adianta você só fazer planos, não adianta só você estar dentro da casa, não adianta só você, aleluia, dizimar e ofertar. Você tem que estar no tempo certo de Deus, fazendo a coisa certa, aliançado com a pessoa certa, alemando a casa aí no lugar certo. Sabe, eu estou maravilhada com Deus, porque Deus está pegando o ministro do sul e mandando para os outros estados, pegando pessoas de outro estado, trazendo para o sul. Por quê, pastora? Para que a glória não seja de nenhum homem, muito menos de uma mulher. Para que a glória seja só dele. Para que aquilo que ele vai fazer aqui, aquilo que ele vai fazer em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, tudo que ele vai fazer, a glória seja dele. E daí, pastor? Aí a Bíblia diz que eles oram em jejum por Esther. Eles não oram em jejum pelos judeus, eles não oram em jejum pelo país, eles não oram em jejum pelo palácio, eles não oram em jejum pelo rei, eles não oram em jejum por Amã, eles oram em jejum por Esther. Aleluia. Daí eu vou entrar num negócio difícil, meu pai. Aleluia. Judas e Pedro aprenderam com Jesus, andaram com Jesus, comeram com Jesus, foram discipulados por Jesus. Por que teve salvação para Judas, para Pedro e não teve para
Aleluia. Se Jesus quisesse, ele podia impedir Judas de se enforcar. Sim ou não? Aleluia. Por que não impediu? Não impediu? Porque tem gente que tem salvação, tem gente que não tem salvação. Houve salvação para Pedro, mas não houve salvação para Judas. Quem me ouve? Houve salvação para Pedro, houve arrependimento para Pedro, houve tempo para Pedro, mas não houve tempo, não houve arrependimento, não houve salvação para Judas. E tem gente aqui dentro tentando salvar Judas. E eu vim aqui nessa noite para você está perdendo tempo. E se você continuar perdendo tempo, você não vai cumprir propósito, você não vai viver promessa. Não adianta o que você arquitetar para 2023, não vai funcionar. Aleluia. E daí, pastora? E daí que ela mandou jejuar por ela, porque ela representa a igreja. Nós temos que orar e jejuar pela igreja, para que a igreja como um todo entenda o papel dela na sociedade. Eu sei que está difícil você, para alguns está difícil engolir o que eu estou falando. Aleluia, porque eu estou sentindo que eu estou quebrando pedra em alguns lugares aqui. Aleluia, mas eu vou dizer para você, isso não me impede de falar aquilo que Deus mandou eu falar. Amém. Porque se 3 pessoas que estão aqui hoje ouvirem a palavra que for pregada e executarem, para mim está excelente. Glória a Deus. E aí, pastora? E aí que oraram e jejuaram por Esther? E o que aconteceu? E aqui que eu quero entrar, é aqui que eu queria chegar. A minha Bíblia diz que ela vai, coloca suas vestes reais, coloca a sua coroa na cabeça, coloca suas joias. Está aqui no capítulo 5, você pode ler em casa. E ela vai para a presença do rei, sem ser chamada. Tem gente que está orando e falando assim: não, quando Deus falar comigo, então eu vou. Quando Deus falar comigo, então eu faço. Quando Deus falar comigo, então, aleluia, eu dou esse passo. Vou dizer de novo: Esther vai para a presença do rei sem ser chamada. Só que ela não vai com roupa normal. E o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que ela veste as suas vestes de rainha. E o que isso tem a ver com a igreja? O que tem a ver com a igreja é o seguinte: aleluia, a igreja que governa não pode ir para a presença do rei com as roupas que está usando. E eu não estou falando dessas roupas que tu vai no mercado e compra. Eu estou falando das tuas vestes espirituais. Você não vai para a presença de Deus com a roupa de coitadinho. Você não vai para a presença de Deus com a tua roupa toda suja de pecado. Tu não vai para a presença de Deus com as roupas dos teus pais. Vai doer um pouquinho mais agora, porque daí nós temos que descer um pouquinho mais. Tem gente que literalmente acha o seguinte: minha mãe ou meu pai espiritual estão vestidos, eu vou com essa roupa. Não, querido. Roupa é uma coisa totalmente particular. Vou dizer de novo: roupa é uma coisa totalmente particular. Eu vou abrir um parênteses aqui para gente que tem familiar que não é crente, que empresta roupa para eles ir para... Não vou falar o nome porque eu estou no altar, né? Cuidado, hein? Aleluia. Porque biblicamente falando, os lenços de Paulo curavam. Mas daí tem gente que quer orar para as pessoas ser curadas, mas daí as tuas roupas andam por aí, né? Não vou nem falar isso aí, chefe, não acredito. A Bíblia diz, eu entendo o seguinte, que Esther era uma pessoa muito, muito humilde. Porque ela estava andando no palácio normal, tipo, se fosse a Paulo de chinela havaianas, aleluia, glória. A Bíblia diz que ela bota as suas vestes reais. Ela bota a sua coroa na cabeça. As vestes, aleluia, fala do que, como ela entrou na presença de Deus, aleluia, com o entendimento que ela era a rainha. Quem me ouve? Amém. A coroa na cabeça, eu sempre falo que ela se vestiu da sua eternidade. Porque só uma igreja que entende a sua eternidade consegue dar banquete para inimigo. Eu não entendi, pastor. A Bíblia diz que Esther serve 2 banquetes para o inimigo do reino. Então eu vou dizer de novo: só quem se reveste de eternidade consegue dar comida para inimigo. Eu sei que eu estou falando aqui, porque eu sei quem me deu essa palavra. Só quem se reveste de eternidade consegue dar comida para inimigo. E eu não estou falando só de comida física, eu estou falando de comida espiritual. Eu estou falando quando os inimigos vêm bater na porta e dizer: eu estou morrendo. E aí você chama para dentro, ora, abençoa, abençoa, né, irmã?
abençoa quem nos amaldiçoou, abençoa quem nos perseguiu, abençoa quem mentiu, abençoa quem traiu, abençoa quem roubou. A Bíblia diz que ela veste as suas joias, e as joias representam a autoridade. Aleluia. Não só a autoridade de rainha, mas a autoridade de reino. A autoridade do reino. O reino tem uma autoridade nele mesmo. Pastor, tu não tem base bíblica para isso. A Bíblia diz que um dia, aleluia, o profeta Samuel, ele chega na cidade para ungir o rei Davi. Quem me ouve? Amém. A Bíblia diz que o pai de Davi, Jessé, ele corre para encontrar o profeta e fala assim: vamos sacrificar? Aleluia. E ele fala assim para Samuel: a tua vida é de paz. Eu gosto dessa palavra. Oh meu Deus, eu gosto de toda a Bíblia, né? Mas é que tem algumas palavras de paz que mexem com um negócio dentro da gente assim de profeta. O que tu gosta, pastora? É que biblicamente falando, a vida do profeta numa cidade, aleluia, ela tinha duas circunstâncias: ou era para paz ou era para guerra. Então quem entendia, aleluia, o que o profeta carregava, aleluia, já queria ir lá sacrificar Deus. Por quê? Porque se o profeta tinha vindo para a guerra, ele estava liberado, ele e a casa dele. Aleluia, eu não entendi, pastor. O que Jesus falou assim: peraí que vamos providenciar uma oferta. Aleluia. Porque se a tua vida é de guerra, eu e a minha casa estamos livres disso. E se a tua vida é de paz, eu quero a bênção. Não entendi, pastor. Uma vez eu preguei na França. E no final do culto, nós pregamos dentro de uma emissora de TV. E no final do culto eu estava muito cansado, né? Porque eu não tinha ido lá nem para pregar, mas daí, enfim. E aí, no final, uma mulher chegou, uma negona do manto lá. Ela veio refugiada da África. Ela disse assim para mim, ela disse para o apóstolo: eu preciso levar profeta do Brasil na minha loja. E eu pensei: mas eu não vou em loja de ninguém orar essa hora, gente, estou louca de cansado, eu quero ir para casa. E aí o apóstolo falou assim: acho melhor a senhora ir, pastor. Aí eu falei: por quê? Aí ele falou assim: porque essa mulher era escrava na África. Nós trouxemos ela escondida para a França. E hoje ela é uma das maiores empresárias. E ela não quer que a senhora vá lá para orar, ela quer que a senhora vá lá para abençoar a senhora. Chegamos na loja dela, ela puxou uns charamandaia de umas bolsas importadas. Oh meu Deus, oh glória. Mulher quase que não gosta desse mistério, né? Aleluia. Aí puxou umas bolsas importadas lá e ela falou: escolhe, profeta, Deus que me livre a senhora embora da nossa nação sem eu lhe abençoar. Eu falei: tem alguém que entende o mistério. Só que é o seguinte: quando um profeta vai numa cidade abençoada, os que estão perto também respingam a benção, né? Meu marido ganhou um chinelo lá que fala outra língua, um negócio de louco lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Aleluia. Porque a vida do profeta numa cidade pode mudar muita coisa. Pode mudar o cenário, pode mudar o ambiente, pode mudar a geografia, pode mudar a economia. Amém. Então quando a igreja entender que quando Esther colocou as suas joias, não tinha a ver só com se enfeitar, tinha a ver com a autoridade, não a autoridade de homens, mas a autoridade do reino. Então eu vou dizer de novo, o reino tem uma autoridade nele mesmo. Amém. E por que, pastor, que eu não desfruto disso? Porque às vezes nós não desfrutamos, porque nós não conhecemos essa autoridade. O reino, ele tem uma autoridade nele mesmo. Há muitos anos Deus me prometeu, aleluia, que nenhuma porta vai ficar fechada diante de mim, e eu tenho visto tantas portas se abrirem que para os outros normal não se abre, aleluia. Por quê? Aleluia. Não sei, porque talvez eu entenda que o reino tem nele mesmo tanto poder que pode me levar, me trazer, aleluia, subir e descer, fazer o que ele quiser. Nessa noite eu vim aqui dizer para você uma coisa que eu tenho falado há dias: as trevas não têm poder nelas mesmas. Não existe poder nas trevas delas mesmas. Nós que transferimos poder para as trevas quando nós pecamos. Mas o reino tem o poder nele mesmo. Mas para isso eu e você temos que nos revestir desse poder. Para isso acontecer, eu e você temos que entender esse poder. Eu e você temos que respeitar esse poder. E daí, pastor? E daí o dono do reino, da casa, que tem todo o poder, então ele pode, aleluia, nos conduzir para o tempo certo, para o lugar certo, junto das pessoas certas, para fazer o que é certo. Eu gostaria que você redobrasse atenção. Eu vou falar um negócio que Deus mandou. Eu
preguei numa emissora de TV no Brasil, nunca. Mas eu estava dentro do avião indo da Espanha para Paris e eu falei, o Senhor falou comigo. E a minha filha maior, ela sabe quando Deus fala comigo, ela diz que meu rosto muda. E ela disse bem assim, o que Deus falou contigo, mãe? Eu falei assim, Deus falou comigo que é necessário que essa cidade saiba quem eu sou. Mas eu vou explicar para vocês, nós fomos para Paris com cartão de crédito e eram os últimos que nós tínhamos. E nós só tínhamos aí também. E nós estávamos só na fé para voltar, então agora nós já ficávamos por lá trabalhando. E ela me olhou com uma cara como que eu disse assim, mas como é que a cidade vai saber quem tu é, mãe? Quando nós descemos do avião, o pastor que estava nos esperando falou assim, pastora, eu sei que a senhora não veio aqui para trabalhar, mas tem um pastor aqui que ele é dono de uma emissora de TV, ele soube que a senhora estava vindo e ele gostaria que a senhora pregasse na televisão domingo de manhã. Eu não pedi para pregar, eu não paguei para pregar, ninguém sabia que eu ia, eu nem estava indo lá para trabalhar, aleluia. E é isso que eu estou falando, que existe um poder no reino, que as pessoas desconhecem, Andaramanda casa. Existe um poder no reino, que as pessoas desconhecem, mas esse poder está disponível para mim e para ti. Meu Pai do céu, eu tenho evitado de falar algumas coisas, porque eu queria muito mudar a minha pregação, mas daí Deus está mandando falar, eu vou ter que falar. Tem pessoas que falam assim, eu não acredito, eu tenho a gravação da filmagem. Aleluia. Porque tem gente pensando assim, isso daí não é verdade. Não é verdade. O meu marido estava lá comigo e está aqui. Aleluia. O Espírito Santo estava lá comigo e está aqui também. Ele pode testificar no teu coração. Há uns anos atrás eu precisei ir à Itália. E eu cheguei na Itália numa sexta-feira de noite. E eu não sei por que Deus quer que eu fale isso aqui também, que não tem nada a ver com a pregação, Jesus. Aleluia. E eu cheguei na Itália e eu não falo nada. Minha mãe fala italiano, mas não dava de levar ela, né? Aí cheguei na Itália, quando eu estou pegando a minha mala na esteira, a pessoa que me buscar no aeroporto me ligou e falou assim, pastor, tu tá onde? Eu falei, no aeroporto. Aí ele falou, não vai dar de eu ir te pegar. Daí tu vai pra frente do aeroporto, tu pega o primeiro ônibus, depois tu pega o trem, e foi me explicando, né? E eu sou muito esquecido, eu falei, nem deu tempo de eu anotar. Ele falou, a senhora fala inglês? Eu falei, não fala inglês, não fala italiano, não fala, ele fala alemão, português. Eu falei. E ele falou, meu Deus, e agora? Eu falei, agora você deveria estar aqui pra me pegar. Aí ele falou assim, tá, mas vai ali, pega o ônibus que eu vou dar um jeito de chegar na estação do trem. Eu falei, eu vou, porque aquele que me guarda não dorme. Olha, peguei minha mala, subi no ônibus, né, porque daí também sabia ler, eu sei, graças a Deus, eu olhei lá, estava escrito lá o que ele mandou, entrei no ônibus, mas como eu sou muito distraída, eu perguntei pro motorista, esse ônibus vai para tal lugar, em português, lá na Itália. Uma mulher que estava sentada no primeiro banco respondeu para mim em português, ela falou, vai, a senhora pode entrar e sentar do meu lado. Eu não me dei conta. Quando eu sentei do lado dela, ela falou, a senhora é da onde? Eu falei, do Brasil. É claro, ela estava falando. Aí ela falou, de que lugar? Eu falei, do Rio Grande do Sul. Ela falou, eu também sou. Eu falei, dentro de Milão, numa sexta-feira de noite. E ela falou, você é de que lugar do Rio Grande do Sul? Eu falei, de Caxias. Ela falou, eu também sou de Caxias. E eu pensei, ou é um anjo, ou Deus está de brincadeira comigo. Quem quer essa merda mais daqui? Aí ela falou assim, não, eu sou uma médica. Eu trabalho aqui na Itália já há muitos anos e tal. Ela falou assim, que lugar de Caxias a senhora mora? Eu falei, o nome do meu bairro. Ela falou, ela me olhou com uma cara de extraterrestre e falou assim, mas eu morava nesse bairro aí. E eu falei, gente, que Deus é esse que te coloca dentro do ônibus e dentro de Milão, numa sexta-feira de noite, com uma mulher que morava na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo bairro. Fala a tua língua, ainda ela disse, fica tranquila. Ela disse assim, vou descer contigo na estação, te coloco no trem. Eu falei, agora eu já estou até profetizando na Itália, porque depois dessa daí. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que existe um poder no reino. Eu estou falando que existe um poder no reino. E Deus está mandando contar coisa aqui que eu não estou entendendo nada. Talvez você não estava entendendo a pregação, mas agora você vai entender a pregação. Estou andando dentro da Itália e falei de um cara lá da Turquia para falar português, ele que ficou de meu guia lá. Eu falei para ele, vamos aqui que Deus está mandando eu ir no lugar. Chegamos na porta do lugar em Gênova. Eu falei, eu preciso entrar aqui. Aí ele falou, não, aqui não dá de entrar. Isso aqui é a faculdade, aqui não entra só com autorização legal. Eu falei, cara, quem me mandou entrar aqui é maior que as autoridades do governo. Tu me deixa eu entrar, que se tu não quer entrar, tu fica de fora, mas eu tenho que entrar que eu tenho que orar. E ele ficou me olhando, ele falou, bom, que essa empresa vai sozinha. E ele ficou na porta, e eu entrei. Aleluia. Eu entrei, aleluia, cheguei lá dentro, anotei tudo que eu tinha que anotar, porque Deus me deu uns segredos lá sobre algumas mortes que estavam acontecendo na Itália, porque tem uma hierarquia de demônio na Itália que age um
negócio violento lá, anotei tudo que Deus mandou, aleluia, orei lá dentro, saí, ninguém nem me viu, nem me pediu, nem me parou, nem me perguntou nada. Se me perguntasse também eu ia dar um charabacante, porque eu não sei falar italiano. Aleluia. Eu entrei e saí, ninguém fez nada. É disso que eu estou falando. Ai, vamos lá, Jesus. Antes de orar eu quero falar uma coisa. A profeta lá, a apóstola, a Mara, ela me entregou uma palavra sexta-feira, um manto de negeface lá. E enquanto ela estava me entregando a palavra, Deus me deu uma outra palavra, que é assim: o Espírito testifica aquilo que vem de Deus. Em 2 Reis 6, da Caia sai. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, não pode, não é nem normal aqui. Em 2 Reis 6, Eliseu está cercado. Os inimigos do reino vieram para matar Eliseu, e a Bíblia diz que ele está cercado. A casa está cercada, a cidade está cercada. E o moço de Eliseu se desespera. E agora? Não tem para onde fugir. Aí Eliseu, cheio de calma, eu falei, ele deve ser parente do irmão aí. Cheio de calma, fala assim: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E a minha Bíblia diz que Deus abriu os olhos do moço. E o moço começou a ver cavalo de fogo, carruagem de fogo que cercava eles. Eu não entendi, pastora. Às vezes os nossos olhos só estão vendo o cerco do inimigo. Mas eu quero dizer para você que existe um cerco de Deus ao redor da igreja, pela igreja, da saia, para defender, para levantar, para agir, para operar, para conduzir, para súbria de candácia, remandurianda caia, súbria de candácia, saia. Mas acontece que para esse cerco funcionar na minha e na tua vida, eu e você temos que estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque a minha Bíblia diz que andaia saia, Deus chegou aos inimigos de Eliseu. Eliseu conduziu eles até Samaria. E lá ele disse: abra os olhos deles para que eles vejam o Senhor. E Deus abriu os olhos do inimigo. E eles estavam cercados. E a Bíblia diz que o rei naquele lugar disse assim para Eliseu: posso matar todo mundo? Posso matar todo mundo? Não entendi, Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. E aí, pastor, aí Eliseu, que era cheio do reino, fala assim: não mata, dá comida e água para eles. Mandar a mão da caia sobre de candaia. Existe um poder no reino que eu e você desconhecemos, mas verdadeiramente é necessário que nós conheçamos. Verdadeiramente é necessário que eu e você saímos daqui hoje entendendo o seguinte: não, para aí. Eu sirvo um Deus invisível, invencível, imutável, mas real, vencedor, vitorioso, triunfante, glorioso, majestoso, digno da amada caia saia. Eu não sei andar essa, qual é que é o cerco da tua vida. É necessário que você faça sim o projeto, mas é necessário que você também diga: Senhor, eu preciso estar aliançado com as pessoas certas, eu preciso estar no lugar certo, eu preciso fazer aquilo que é certo, e eu preciso estar no tempo certo. Eu queria que você se colocasse de pé para mim encerrar. Aleluia. Aleluia. Por quê, pastora? Aleluia. Porque a Bíblia fala sobre as tribos de Israel, né? Nós temos estudado sobre as tribos de Israel porque Deus deu um segredo, uma parte de um segredo para mim, uma parte de um segredo para a pastora, uma parte de um segredo para um ministro, aleluia, internacional. E nós estamos estudando as tribos de Israel. E a Bíblia diz que existia uma tribo de Israel chamada Issacar. Qual que era o mistério dessa tribo? Qual que era a habilidade dessa tribo? Essa tribo, ela tinha a habilidade de discernir os tempos. Vou dizer de novo. Essa tribo, ela tinha uma habilidade sobrenatural de discernir os tempos. É tão forte isso que a Bíblia diz que a sunamita, aquela que ergue um quarto para o profeta, que tem um filho, que depois o filho morre e o profeta ressuscita, a Bíblia diz que ela perde todas as terras dela porque houve fome na terra. Quem me ouve? Só que a Bíblia diz que um dia, depois de um tempo, ela vai para a presença do rei. Estou falando de novo de reino. Ela vai para a presença do rei. E o que acontece na presença do rei? Acontece que exatamente naquele dia, exatamente naquele lugar,
exatamente naquela hora, o rei tinha pedido para que trouxesse os livros e lessem para o rei os feitos extraordinários do profeta. E a Bíblia diz, redobre a sua atenção, a Bíblia diz que estavam lendo para o rei a história dessa sunamita, exatamente naquele dia, exatamente naquela hora, exatamente aquela história. E daí, pastor? E daí que quando o moço vê a sunamita, ele diz, essa é a sunamita que nós estamos falando. E o rei dá uma ordem de restituição, porque nos últimos dias Deus tem dado ordem de restituição para a igreja, de restauração para a igreja, de devolução. Eu não sei o que consta no teu projeto de 2023, mas deveria constar a restituição de tudo que te foi roubado. E aí, pastora? E daí que a Bíblia diz o seguinte, que o rei olha para ela e fala assim, que se devolvam a ela todas as terras e todos os frutos que a terra produziu em 7 anos. Mas que fruto se teve fome na terra? Que fruto se a terra estava seca? Não entendi, pastor. Quando eu li isso, deu um pau na minha cabeça. E olha que a minha cabeça é louquinha, hein? Aleluia. Porque a Bíblia diz que o rei dá uma ordem de restituição. Ele fala que devolvam a ela as terras e todos os frutos que a terra produziu por 7 anos. Mas que fruto se tinha fome na terra? É que o rei tem tanto poder nele mesmo. Eu estou falando daquele que é rei de reis e senhor de senhores, que ele traz à existência aquilo que não existe pelo poder da palavra. Aleluia. Porque a restituição de Deus não tem a ver só com o que nós perdemos, não tem a ver com o ambiente natural, não tem a ver com nossos dias, não tem a ver com o que nós perdemos, não tem a ver com o ambiente natural, não tem a ver com nossos dias, não tem a ver com a nossa situação normal. Porque restituição é uma coisa que não é normal. Algumas pessoas pensam que a restituição tem a ver com a restituição quando tu vai lá no fórum, né? E pede, aleluia, devolução de alguma coisa, então fora da hora que seja restituído um bem. A restituição de Deus não é assim. A restituição de Deus não tem a ver com uma ordem judicial. A restituição de Deus tem a ver com uma determinação celestial. Vou dizer de novo. A restituição de Deus não tem a ver com uma ordem judicial. A restituição de Deus, aleluia, tem a ver com uma determinação, aleluia, celestial. E o rei diz para a sunamita que sejam devolvidos para essa mulher as terras e os frutos que a terra produziu durante os 7 anos. Quer dizer que ela não perdeu nada. Não entendi, pastora. No reino nós não perdemos nada. Igreja, no reino nós não perdemos nada. No reino nós não perdemos nada. No reino ela manda cair sobre de candaia sai. No reino nós só recebemos, aleluia, nós só somos restituídos, aleluia. No reino andaramanda casa nós somos privilegiados. Eita, o Espírito Santo mandou eu falar uma coisa. Faz muitos meses que eu estou pagando para trabalhar quase, aleluia. Porque não importa se o tamanho da igreja como é, não importa, nós servimos a igreja. Mas às vezes a oferta que nós recebemos da igreja nem paga as despesas. Tem bastante gente vindo conosco, aleluia. Hoje o nosso ministério envolve bastante coisa. Daí outro dia o Senhor falou assim, fala para eles que quando eu digo que eu vou abençoar eles, não é da onde eles pensam. Quantas vezes eu fui pregar nos lugares e o Senhor mandou deixar a oferta lá, para abençoar o pastor. Ultimamente o Senhor está mandando pegar a oferta e abençoar eles, porque a oferta é a semente. Mas quantos lugares eu fui e Deus mandou entregar a oferta? E daí, pastor, durante a semana Deus ergueu alguém de qualquer lugar do mundo, aleluia, para ofertar na nossa vida muito mais do que nós tínhamos deixado lá. O reino tem a sua própria moeda, e a moeda que, aleluia, nós gastamos no reino não sai da nossa vida, ela volta para nós em algum momento. Ela volta para nós, ela volta para nossos filhos, ela volta para nossa casa, ela volta, aleluia, para o ministério, ela volta em algum momento, ela volta. Essa base bíblica para isso, a Bíblia diz que o coração generoso, esse prosperará. Prosperidade é uma característica do reino.
Prosperidade é uma característica do reino. Prosperidade é uma característica do reino. Pastor, eu não era próspero. Então começa a orar agora: Senhor, eu faço parte de um reino. Eu estou defendendo o reino. Tem gente chorando aqui. Eu defendo um reino. Eu luto por um reino. Então eu quero, aleluia, as características do reino. Porque essa prosperidade é uma característica do reino. Só que eu quero, aleluia, dizer para você o seguinte: quando Esther vai para a presença do rei, ela está disposta, aleluia, a morrer pelo reino. E faz dias que eu venho falando: se Deus encontra no nosso meio alguém que está disposto a morrer pelo reino, se tem alguém disposto a dar a sua cabeça pelo reino. Porque por muitos anos as igrejas só ouviram, aleluia, que vão prosperar, vão enriquecer, vão, aleluia. Pois é, mas eu sou uma profetisa. E eu vim aqui nessa noite dizer que Deus está procurando algumas pessoas que queiram dar sua cabeça pelo reino. Porque nesses próximos dias Deus vai fazer coisas extraordinárias na igreja, pela igreja e através da igreja. Então eu queria orar por algumas pessoas que querem fazer parte desse reino, algumas pessoas que fazem parte desse reino.